mais uma vez estão culpando as consequências e não as causas do problema do sistema financeiro global, o Estado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No dia 27 de outubro de 2022, correu na velha mídia progressista uma matéria sobre o sociólogo Andrew Ross. Esse pesquisador postula que a sociedade mudou para o mundo em que cada vez mais a classe trabalhadora vive afogada em dívidas. Dá para perceber o cunho de luta de classes de viés marxista na notícia. Ou seja, a culpa de os pobres serem mais pobres é o capitalismo selvagem, que endivida a classe trabalhadora e faz os credores serem a nova classe dominante. O sociólogo sustenta que, enquanto uma pessoa estiver endividada, os credores podem ganhar dinheiro com ela. Isso é uma obviedade, não? Mas não será o endividamento uma consequência de outros problemas estruturais da sociedade? É o que tentaremos abordar neste vídeo. Sim, em certo sentido, somos prisioneiros dos bancos. Para Andrew Ross, nos transformamos em uma sociedade presa na creditocracia, que seria um sistema em que os cidadãos precisam pedir dinheiro emprestado para atender às suas necessidades básicas. Um mundo em que corporações de capital privado e todo o sistema bancário se tornaram ferramentas de acúmulo de capital para seus proprietários, clientes e acionistas. No fim das contas, o que a dívida faz é redistribuir a riqueza para cima e restringir a democracia para baixo, diz Andrew Ross, que é professor de análise social e cultural da Universidade de Nova York. Faltou apenas consultar um professor de economia austríaca, não é mesmo, tio Andrew? Para começar, o sistema de economia keynesiana usa o consumo como termômetro de crescimento e de economia aquecida. O foco não é a poupança. Veja como a esquerda aqui em Banânia, por exemplo, se volta contra o ensino de educação financeira nas escolas. É óbvio que o Estado lucra com a dependência da população. Esse é o primeiro ponto. Falta de educação financeira. Incentiva a população a ser consumista, menos poupança e mais consumo. Todos os estados do mundo tendem ao keynesianismo e à teoria moderna monetária. O Estado injeta liquidez na economia, o crédito fica barato e bancos passam a despejar empréstimos. Na visão de um libertário, todo governo é um tipo de socialismo. Porém, existem governos mais à esquerda ainda. Note como governos de esquerda adoram essa política de impressão de dinheiro, crédito fácil e endividamento da população com boletos e mais boletos. Tanto que os bancos tiveram lucros recorde durante a era petista. E relembre que a herdeira do Banco Itaú apoiou Lula em 2022. Os bancões adoram a política de crédito fácil e endividamento. A população gado fica com a ilusão de que agora o pobre voa de avião. Agora o pobre come picanha e iogurte. O que ocorre em alguns anos, todavia, é que a moeda se desvaloriza. O poder aquisitivo diminui, o que retroalimenta o pedido de mais empréstimos bancários. Depois, o governo aumenta os juros artificialmente, fazendo com que as dívidas fiquem ainda mais difíceis de serem pagas e as pessoas tenham maior dificuldade de obter novos empréstimos. Esse é um dos efeitos do que chamamos de recessão. Então, o segundo ponto é que a impressão de dinheiro do governo facilita a população a contrair dívidas. Outra questão importante a se dizer é que as pessoas percebem inconscientemente que o dinheiro vale cada vez menos. Tendo em vista que a ação humana é movida por incentivos complexos, muitas vezes desconhecidos da própria pessoa, a tendência é que os indivíduos sintam intuitivamente que o cenário inflacionário favorece o imediatismo. Elas gastam dinheiro hoje ao invés de deixá-lo render para amanhã. E por que deixariam? Ora, num ambiente inflacionário, contrair dívidas se torna um aparente investimento, pois amanhã o dinheiro vai valer menos de qualquer jeito. Então, por que não consumir hoje o que eu não poderei consumir ano que vem? E uma das consequências das sociais-democracias é que infantilizam as pessoas, deixando-as com alta preferência pelo momento presente. Agora, é legítima a preocupação do tal sociólogo que o negócio das entidades financeiras é obter o maior lucro possível, mantendo todos os demais endividados, pelo maior tempo possível. Ele diz, abre aspas, uma creditocracia surge quando o custo dos bens, sem importar o quanto sejam básicos, tem que ser financiado com dívidas, e quando o endividamento se torna condição não apenas para melhorias materiais na qualidade de vida, mas também para cobrir as necessidades básicas. Para os trabalhadores pobres,
Esse tipo de endividamento compulsório é muito comum e sobreviveu há séculos, sob feudalismo, contratação ou escravidão. Fecha aspas. Pois bem, feudalismo são senhores de terra protegidos por um rei, ou seja, o equivalente hoje em dia a corporações protegidas pelo Estado. E quais são essas corporações protegidas pelo Estado que nos endividam, que cobram juros abusivos, que são socorridos pelo poder legislativo quando estão na iminência de falirem? Você já entendeu. São os bancos. E por que os bancos fazem o que bem querem? Porque eles usam a moeda podre do Estado. A moeda fiduciária nos é imposta pela força. Uma shitcoin que não tem lastro em nada pode ser criada à vontade sem custos para o governo, o qual pode comprar tudo primeiro para os parasitas, criando escassez para os súditos. E quando um banco desses vai falir, como ele é unha e carne do governo, então o Poder Legislativo vota para serem fornecidos créditos suplementares para socorrer esses bancos. A nova inflação gerada com isso fará o cidadão pagador de impostos custear o socorro ao banco. Você, pacato cidadão, ficará endividado e com menos poder de compra, enquanto os corporativistas se esbaldam em banquetes com políticos amigos. E é para isso que serve o Estado. Esse sim é quem transfere dinheiro do trabalhador para os banqueiros. Eis então o terceiro ponto. O sistema financeiro mundial só é como é graças ao Estado, com seus bancos centrais impondo moeda fiat de uso forçado, socorrendo os bancos, imprimindo dinheiro e, acrescente-se, permitindo que os bancos trabalhem na insolvência, ou seja, sem precisar possuir todo o dinheiro necessário para honrar suas dívidas com os clientes, caso fosse necessário pagá-los de uma vez só. Quando os clientes precisam sacar seus dinheiros no banco ao mesmo tempo, surge o fenômeno da corrida aos bancos. E então, os bancos insolventes não possuem todo o dinheiro. Em suma, bancos emprestam dinheiro que não possuem e do qual não precisam para pessoas que precisam e acreditam que vão possuí-lo. Uma corrida aos bancos é suficiente para quebrar uma instituição bancária. Mas o que o papaizão Estado faz geralmente numa situação dessas? Decreta um feriado para o banco poder fechar, proíbe pessoas de sacar dinheiro, sequestra a poupança e por aí vai. Tudo que socorrer o sistema financeiro. E depois ainda chamam isso de capitalismo. Piada, né? E vocês ainda duvidam que as premissas fascistas e socialistas tenham sido as vencedoras depois da Segunda Guerra Mundial. Fascismo e socialismo são as duas asas da águia estatal, voando e prestes a te predar o tempo todo. Andrew Ross escreveu um livro para tratar da creditocracia, dizendo ele que o endividamento massivo, tal como ocorrido na crise de 2008, abriu um debate sobre onde começa e onde termina a soberania de um Estado. Isso porque, na época, os governos da Itália e da Grécia tiveram que cortar os gastos públicos para satisfazer os credores estrangeiros alemães, franceses, suíços e holandeses. E isso, na visão equivocada de Andrew, prejudicou os cidadãos daquele país. Os estados cederam ao capital estrangeiro. A falha do argumento dele é achar que gastos públicos são bons para o cidadão. Veja, se ele está preocupado com pessoas endividadas em bancos, a solução proposta por ele é que o Estado aumente os gastos. Em última instância, isso significará duas coisas: mais impostos e mais inflação para o povo. Não basta estar endividado, tem que também pagar a dívida do governo. É realmente uma falta de noção mínima de economia. A ilusão dos gastos públicos é muito persistente na opinião popular. Henry Hazlitt, em seu livro Economia em uma Única Lição, explica que os gastos públicos diminuirão a produção privada no longo prazo. Quando o governo quer gerar emprego artificialmente por meio dos gastos públicos, por exemplo, ele pode usar dinheiro de impostos para construir obras públicas. Ele passa a inventar projetos, mesmo que estes sejam inúteis. Para um pequeno grupo de trabalhadores temporários, os construtores civis, aquele gasto público terá gerado benefício. Porém, para cada R$100 gastos com um viaduto monopolista estatal, R$100 são tirados dos pagadores de impostos. Esse dinheiro privado deixará de ser gasto em outras indústrias, em coisas que muitas vezes interessava mais ao pagador de imposto do que construir uma ponte superfaturada e de má qualidade que liga o nada a lugar algum. Sim, o dinheiro aquecerá a indústria artificial das construtoras, mas desaquecerá vários outros setores econômicos. Na melhor das hipóteses,
Escreveu Henry Hazlitt sobre projetos de obras públicas. Tudo o que aconteceu foi uma transferência de empregos por causa do projeto. Mais operários para a construção da ponte, menos operários para a indústria automobilística, menos técnicos de televisão, menos empregados para as fábricas de artigos de vestuário e para as fazendas. E, aliás, não foram as construtoras civis que tanto se esbaldaram no governo petista? Não são os políticos da esquerda que mais falam em acabar com o teto de gastos do governo? Simplesmente, o que endivida uma população por anos a fio são os gastos do governo. Ao menos num banco privado, o indivíduo pode contrair um financiamento para abrir um negócio e caminhar com as próprias pernas, sem as muletas do Estado. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido por Catarina Venenosa, escrito por Rhodes, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!